A gente fica com vários medos, né? Quando a gente é mãe solo e tá querendo voltar a namorar, querendo entrar num novo relacionamento, né? Querendo voltar a amar, enfim, essas coisas todas. Vem muitos medos. Medo de colocar alguém na vida do meu filho e aí essa criança se apegar nessa pessoa e depois o relacionamento não dar certo e o meu filho sofrer. Ou o medo de colocar alguém na vida do meu filho que possa fazer mal ou machucá-lo de alguma forma, ou não ser uma boa pessoa para o meu filho conviver, alguém que vai ser um exemplo ruim ou que vai maltratá-lo de alguma forma. São muitos medos, né, que passam na cabeça da mulher. Será que é a hora certa de falar agora? Será que quando é a hora certa de ter um relacionamento? Quando que, além de eu estar pronta, quando que o meu filho ou minha filha vai estar pronta pra ver a mãe dele ou a mãe dela se relacionando com alguém? Oi, guria! Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um assunto que faz tempo que eu quero conversar com vocês, mas eu ainda não me sentia pronta pra sentar e conversar. Aliás, o vídeo de hoje é esses vídeos de conversa que vocês gostam bastante, geralmente com um cafezinho, mas hoje não temos cafezinhos, temos água, temos água, que a minha ingestão de água aumentou em 500 ml por dia, agora que eu tô cuidando super da alimentação, né? Então tem que beber muita água. E agora é sempre com a garrafinha aqui do lado. E o café foi cortado. Não posso ficar mais tomando café loucamente como eu tomava antes. Tô tomando café descafeinado. E pouquinho por dia. Ai, que saudades. Mas enfim, vamos pro vídeo de hoje. Depois que eu me divorciei e comecei um novo relacionamento, que eu comecei a namorar, que essas coisas de fato começaram a acontecer na minha vida, eu recebo muitas mensagens de mulheres todos os dias. Algumas no sentido assim, que eu vivo num relacionamento onde eu não sou feliz, eu sofro algum tipo de agressão, eu não sou amada, eu sou traída constantemente, mas eu não consigo sair disso porque nós temos filhos ou porque é um relacionamento de anos. Me dá uma luz, uma esperança, alguma coisa nesse sentido. Ou aquele outro lado de estou solteira há algum tempo, eu tenho filhos, eu gostaria de me relacionar. Eu teve até uma menina que já estava num relacionamento há 1 ano e o filho ainda não sabia, e ela não sabia como conduzir isso. Então no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre isso, tá? Sobre ter um relacionamento. Se tiver um barulho aí porque tá tendo obra aqui do lado, tá? Sobre ter um relacionamento, mesmo sendo mãe solo, ou depois de um divórcio, depois de uma separação, depois de um término complicado. E também como foi a minha experiência tendo um relacionamento já tendo 2 filhas. Primeiro que uma certeza que eu sempre tive na minha vida é que eu queria ser mãe, que eu ia ser mãe. Eu lembro de na escola, naquelas perguntas que os professores geralmente fazem, de uma vez eu ter respondido isso. O que você quer ser quando crescer? E eu respondi, eu quero ser mãe. Então sempre foi uma certeza pra mim. As minhas crianças, as minhas filhas, elas nunca foram acaso, elas não foram aconteceu, sabe? Eu sempre quis ter filhos, e mesmo que talvez, em última hipótese, se eu não tivesse tido filhos por meios tradicionais, eu talvez procurasse, sei lá, uma outra forma de ter filhos, ou adoção, ou se eu não pudesse gerar crianças minhas, eu talvez buscasse adoção, porque é algo que eu sempre quis ter filhos, ser mãe, primeiro ponto. Então, eu sempre soube que era algo que eu precisaria lidar, né, em qualquer fase da minha vida, com trabalho, com casa, com o meu crescimento na internet, enfim, tudo eu precisava conciliar com a maternidade. Então eu sempre tive isso muito firme na minha cabeça. E quando eu comecei a pensar, né, quando eu tomei a decisão do divórcio, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu preciso dar conta de cuidar das minhas meninas sozinhas. Até porque o pai biológico das minhas filhas, ele tem um trabalho, ele hoje trabalha num emprego que é muito desgastante, né, pra ele, assim, eu entendo. Trabalha de domingo a domingo, é muito corrido, ele não consegue me dar aquele suporte que ela ajuda ficar com elas, assim, como uns pais fazem, né, 15 dias na casa de um pai, 15 dias na casa do outro, dividem, fazem guarda compartilhada. Eu não consigo, eu não tenho esse suporte, mas eu entendo, porque ele realmente não pode, mas eu aceitei e fiquei até grata por ter essa guarda unilateral, né, a guarda das minhas filhas é só minha. E aí isso foi tranquilo pra mim de aceitar, resolver que eu precisaria ser mãe em tempo integral, solo, enfim. Mas pra mim isso foi bem tranquilo. Contar pras minhas filhas, né, quando eu não ia mais ser casada, enfim, foi algo que eu achei que ia ser muito difícil. Eu me preparei semanas ali pra contar pra elas. Mas quando eu contei,
Foi tão tranquilo, foi surpreendentemente tranquilo. Parece que elas já esperavam, a Cacá, né? Mas a Manu é pequenininha ainda, fez um monte de perguntas. A Manu só perguntava por quê, mas por quê? E por quê? E agora o papai vai morar onde? E, sabe esse tipo de pergunta? Mas a Cacá falou, ai mãe, tá bom, mas eu senti realmente que tinha alguma coisa estranha, assim. Eu sabia, não sabia exatamente o que era, mas sabia que tinha alguma coisa. Ela tem 10 anos, né? Então ela é bem madura já. Ela tá muito à frente, assim, de eu quando eu tinha 10 anos, por exemplo. Ela é muito inteligente. Ela sacou várias coisas no ar, né? A questão de não dormir mais no mesmo quarto. Várias coisas, assim, que ficaram bem explícitas, né? E a criança vai entendendo. Então, quando eu falei pra Cacá, ela meio que já sabia. E ela até ficou feliz, assim, de certa forma. Porque a gente tinha alguns problemas, assim, né, no nosso convívio familiar. Então, até ela conseguiu olhar com esse olhar mais aliviado. E a Manuzinha, 1000 perguntas. Então, pra mim, que na minha experiência foi tranquilo essa parte de contar. E aí, quando eu comecei a namorar, né, que é isso que vocês querem saber. Ano passado, eu conheci o Max, que hoje é meu parceiro aí de vida. Na verdade, a gente se conheceu na igreja, né? Na verdade, foi por uma amiga em comum da igreja, a Ariane, porque nós já íamos na mesma igreja desde, acho que há uns 6 meses a gente ia na mesma igreja. Só que a gente ia e nunca tinha se visto. A gente foi em uns 3 eventos que teve aqui em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, e também nunca... A gente fazia a mesma mentoria de empresários, os empreendedores do reino, que é aqui em Novo Hamburgo, e também a gente nunca tinha se conhecido. Foi muito louco, assim, porque a gente ia na mesma igreja, participava da mesma mentoria, ia nos mesmos eventos, mas a gente não se conhecia. A gente se conheceu através dessa nossa amiga em comum, a Ariane. E as meninas, elas se apaixonaram por ele antes de mim. Eu costumo falar isso e é muito verdade. Na verdade, o Max foi até esperto, né? Porque ele agradou elas antes de me agradar, assim. Ele fez... chamou a atenção das crianças antes de chamar a minha atenção. E foi muito legal. Nós saímos num grupo de pessoas da igreja pra almoçar no restaurante depois de um batismo que teve lá na igreja. Em agosto do ano passado. Em agosto. E aí a gente foi nesse almoço e o tempo todo ele ficava brincando com as meninas. Tinha uma brinquedoteca, assim, no restaurante. Ele ia lá, brincava com elas, jogou com a Manu, jogou com a Cacá. Aí passou o cara vendendo picolé, comprou picolé pra elas. Tipo, super agradou, assim. E isso foi, assim, no início, assim. A gente só era amigos do grupinho de amigos da igreja. Nunca tinha nem trocado uma palavra. Depois a gente começou a conversar e as meninas... Toda vez que terminava, assim, o culto, a gente ia no GC, né, que é aqueles grupos de crescimento que a gente vai, e ele tava lá, as meninas sempre convidavam ele pra vir aqui em casa, sempre. Mas, né, óbvio que a gente nunca tinha trazido até então. E todos os nossos encontros, assim, né, que a gente teve, era com elas junto. Porque elas faziam questão de ver ele, sabe? Elas gostaram dele muito primeiro. Então, eu acho que isso é um dos pontos principais, assim, quando tu entra num relacionamento, quando tu busca por um relacionamento, quando tu tem filhos, os teus filhos gostarem da pessoa, sabe? Porque mais importante, né, ou tão importante quanto tu gostar dessa pessoa, é as crianças dos teus filhos gostarem. Porque imagina tu ter um relacionamento com alguém que as crianças não gostam, ou não são felizes ali, ou tem, né, incertezas. Então eu acho que o principal, assim, no início, é tu fazer essa conexão, sabe? Ver se eles têm coisas em comum, se eles vão se gostar, antes de qualquer coisa, assim. Eu sei que tem mulheres que, né, começam um namoro, já estão ali namorando há 1, 2, 3 meses, 1 ano, e aí sim vão apresentar né, apresentar as crianças pro namorado, enfim, os namorados pras crianças. Mas e aí? E se depois tu já tá super apaixonada, já tá lá numa fase do relacionamento que tu já tá amando, e a criança e a pessoa não bate, não gosta, sabe o negócio do santo não bate? Pode acontecer, né? Vai que tu já tá ali, né, conversando com a pessoa um tempão, vocês não estão namorando, super apaixonados. Tá, agora eu acho que é a hora certa de apresentar vocês. Leva lá a criança pra conhecer, a criança detesta a pessoa. O cara percebe que ele também não gosta muito de criança. E aí como é que fica, né? O negócio desmorona. Então, no meu ponto de vista, eu acho que assim, antes de qualquer coisa, tem que fazer uma forma de essas crianças e esse adulto, eles se verem, se conhecerem, sem falar nada, assim, né? Como amigos mesmo, pra ver como vai ser o olhar dessa pessoa sobre criança, sabe?
para ver como ele vai se comportar com uma criança, para ver se ele vai ter paciência com essa criança, até porque essa criança vai fazer parte da vida dele para sempre agora, né? Se ele resolver entrar nesse relacionamento contigo. E eu tenho amigas próximas, assim, que estavam em relacionamentos, e o cara sempre tinha aquela conversa, vamos sair, deixa teu filho com alguém pra gente sair. Tua mãe não pode cuidar do teu filho pra gente sair, sabe? Sempre nesse sentido, assim, querendo tirar a criança da equação. E, na verdade, a criança não pode sair da equação, né? A criança faz parte da equação. Eu sei que é importante que os casais tenham, né, aquele tempo de qualidade, o dia do namoro, a quarta love, como eu e o Max a gente tem, que são dias, assim, pra, de fato, o casal fazer coisas de casal. Mas também é importante nunca, né, tirar as crianças dessa equação, dessa soma de família, porque elas estão ali, elas fazem parte de todos os planos, todas as projeções, tudo que tu pensa pro futuro, seja sozinha ou seja num relacionamento, as crianças estão ali, elas fazem parte, né? Então eu sempre tive esse pensamento, sabe? Então eu preciso ver antes de qualquer coisa, antes de eu abrir meu coração, antes de eu criar qualquer sentimento, preciso saber como essa pessoa é em relação a crianças, como ela é em relação a filhos. Conversei, né, desde o início, deixei muito claro, assim, tanto que eu posto muito foto com as minhas meninas na rede social, mesmo quando eu estava solteira, assim, eu nunca escondi ter filhos, sempre foi muito explícito isso, né, tem mulheres que quando estão buscando por um relacionamento ou algo assim, elas nem postam fotos, por exemplo, com os filhos nas redes sociais, elas não contam, né? Lá no terceiro, quarto encontro, elas vão falar que tem filhos porque tem medo que isso espante ou afaste o cara, mas se o homem tem essa capacidade de ficar com uma mulher que ele está se apaixonando ou que ele está gostando por ela ter filho, né? Que tipo de homem esse cara é? Né? Alguma coisa não está certa. O homem, ele tem isso de natureza, essa coisa de ser o provedor, de cuidar, né? De cuidar da mãe e das crianças, por mais que não sejam deles, e eu não tô aqui dizendo que o teu namorado ou o homem com quem tu resolver se relacionar agora, tu já tendo filhos, ele precisa ser o pai dos teus filhos, até porque tem pais que são muito presentes na vida dos filhos, né? E isso é uma coisa muito bem resolvida. Então não significa que tu vai começar a se relacionar com alguém e as pessoas têm a obrigação de ser o pai dos teus filhos. Não é isso, mas é analisar se essa pessoa de fato gosta de criança, quer ter crianças, né? E não é não precisa ser necessariamente pai. Eu achava, e até falei isso alguma vez na internet, eu acho que eu só vou me relacionar com alguém que é pai, porque aí só essa pessoa vai entender como é a minha vida, como é a minha rotina, né? Não vai estar me pedindo pra deixar a criança com alguém, ou com a avó, ou com a tia, enfim, vamos sair, né? Vai entender que eu tenho filhos e que elas estão na minha rotina. Mas depois de um tempo eu entendi que não precisa ser necessariamente pai, mas que tenha instinto paterno. Tem homens que são pais e não têm instinto paterno. Homens que, por exemplo, mesmo sendo pais biológicos da criança, né, filho da esposa ali com quem está casado, a criança chorou, a mãe vem pegar. A criança fez cocô, amor, vem trocar a fralda. A criança caiu no chão, se machucou, chama a mãe, chama a avó. Não tem aquele cuidado, né? Não consegue levar o filho na escola. Ir numa reunião de pais, tudo tem que ser a mãe, né? Isso é um pai sem instinto paterno. E tem homens que não têm filhos, mas tu vê que eles têm aquele instinto de cuidar, sabe? De ver o calçado da criança desamarrado e ir ali e amarrar. De ver que a criança tá com sede ou pedindo água e não chama, teu filho tá pedindo água. Ele vai lá e serve a água pra criança. De ter esse instinto de cuidado, sabe? E não precisa necessariamente o cara ser pai pra ter isso, né? E eu tenho aprendido muito isso assim com o Max. Sempre quando a gente sai e a gente sai em casal, enfim, a gente vai a algum lugar, eles perguntam da gente, né, algo assim. A gente tá nesse processo agora de comprar uma casa, então às vezes a gente vai com as corretoras e eles perguntam como é a nossa família, a nossa dinâmica, e eles sempre falam, nós temos 2 filhas. Eu acho isso incrível, assim, né, porque ele se coloca nessa posição, não de pai delas, mas de responsável por uma família, e eu acho isso muito legal, embora ainda não sejamos casados, já ter esse olhar, sabe? Então, o que eu sinto, né, resumindo tudo que eu falei, o que eu sinto sobre namorar sendo mãe, pra mim tem sido muito tranquilo por ter escolhido uma pessoa que tem esse instinto paterno, sabe? Alguém que tem, né, um emprego estável, que tem uma carreira legal, que tá alinhado, sabe, nos mesmos propósitos, nas mesmas metas, mesmos sonhos, caminha, assim, na mesma página, trilha o mesmo caminho. E que, principalmente,
as minhas meninas amam ele. Isso é o mais importante, assim. Eu poderia estar extremamente apaixonada por uma pessoa, mas se as minhas filhas não gostassem dessa pessoa, eu já acenderia todas as bandeiras vermelhas e não daria prosseguimento, porque pra mim, Kine, o mais importante é, antes da minha felicidade até, é a felicidade delas, sabe? Então, se eu sentir que elas não estão bem, pra mim não vale a pena, sabe? E é isso. Talvez tenha medo de se relacionar depois de ter filhos. Aí dentro ainda existe uma mulher, né? Não só uma mãe. E ter filhos é a tua função principal, tua preocupação principal sempre. Mas não esquece de cuidar do teu coração também, sabe? Não coloca todos os homens do universo na mesma panela de que nenhum presta. Não desacredita do amor também, né? Porque às vezes a gente tem desilusões, a gente passa por relacionamentos traumáticos, né? Por pessoas que machucam, que nos magoam, traem, né? Magoam de diversas maneiras e a gente encaixota aquilo pelas experiências que a gente teve, como relacionamentos são assim, casamentos são assim, homens são assim, né? E talvez tenha sido só a nossa experiência ruim, né? Existem milhares de pessoas que são tão maravilhosas e que têm experiências tão boas nos seus relacionamentos, e que nos mostra que, por mais que eu tenha tido experiências ruins no passado, por mais que eu tenha tido traumas, por mais que tu tenha tido os teus traumas, ainda existe uma mulher aí dentro que merece ser amada, cuidada, protegida, né? Merece ser mimada, paparicada, e isso é a feminilidade, a gente precisa disso, né? Eu sei que o feminismo nos trouxe muito disso, de queremos ser independentes, de termos as nossas coisas, nosso dinheiro, eu sempre falo isso aqui, né? A gente tem que ter nossa renda, nosso dinheiro, nossas coisas, mas isso não anula a necessidade do feminino, da mulher ser cuidada, ser amada e ser muito bem tratada. Tem uma outra coisa também que a gente conversou já sobre isso, né? Aquele medo da pessoa, ou né, se tu tá namorando um cara que tem filhos e tu não tem, ou se tu tem filhos e estar namorando um cara que não tem filhos, de se apegar a uma criança que teoricamente não é tua, né? Que dali algumas semanas, alguns meses vocês podem terminar e tu vai ficar completamente apaixonado naquela criança que não é tua, né? Aquele tipo de parentalidade emotiva, socioafetiva, né? Que chama paternidade socioafetiva ou maternidade socioafetiva, que é quando tu é pai ou é mãe por sentimentos, né? Porque tu cria essa conexão. E esse é um medo recorrente que as pessoas têm, né? Quando uma menina entra num relacionamento com um homem que já é pai, de tu se apegar naquela criança e depois esse relacionamento terminar e tu ficar pensando e apaixonada e louca pra ver aquela criança, mais do que ver a pessoa, tu tem vontade de ver a criança porque tu se apega, ou vice-versa, né? O cara se apegar nos teus filhos e depois vocês terminarem, enfim. A gente nunca vai saber, né? Se o relacionamento vai ser pra sempre ou não, se isso vai ser duradouro ou não, mas quanto mais alinhado vocês estiverem, né, quanto mais alinhado a gente estiver, menos é a probabilidade de que esse relacionamento dê errado. Isso pra mim é uma coisa extremamente rara, assim, na minha vida, porque a gente já tá, né, desde o ano passado namorando, e a gente nunca, nenhuma vez brigou ou discutiu. E isso nunca aconteceu na minha vida, então eu acho tão raro, assim, porque a gente conversa sobre as coisas, sabe? E aqui, cada vez mais, eu vou tendo certeza de que é de fato isso que eu quero pra minha vida, que é com essa pessoa que eu quero ajuda pra criar as minhas filhas, que vai ser o parceiro que vai, de fato, ajudar na criação das minhas filhas, que vai ser a figura masculina, né, que elas vão ter, e isso é legal. Porque por mais que as minhas filhas tenham pai biológico, pensa, elas vão passar entre 4 e 6 dias no mês com o pai biológico, e os outros 24 ou 26 dias, elas vão passar com essa pessoa com quem eu estou, né? Então, é importante demais eu escolher certo a pessoa com quem vai conviver com as minhas filhas. A gente também sabe, né, de outro medo que trava muitas mulheres sobre abusos, né? Sobre crianças que são abusadas, sobre crianças que são maltratadas ali por padrastos, por coisas assim. E eu falo isso, eu já me emociono, porque até um dia eu quero conversar com vocês aqui sobre isso, porque é algo que eu já vivi. Mas, gente, pais fazem isso.
irmãos, tios, né? E às vezes dentro da própria casa a criança passa por esse tipo de trauma, abuso. Só que isso pode gerar um trauma, né, na mãe, para ela não se relacionar nunca mais, para ela não se abrir pro amor nunca mais, para ela desacreditar do amor ou desacreditar dos homens, enfim, porque por conta desse histórico que precede, né? Se tu não confia numa pessoa, tá, a ponto de deixar essa pessoa sozinha com o teu filho, é porque provavelmente tem algo errado. Se ela não é digna da tua confiança e deu sinais de que não é digna da tua confiança, tem algo errado, né? Então, se tu não confia 100% em alguém para deixar o teu filho ou a tua filha sozinha com essa pessoa, abre bem os teus 2 olhos, porque algo está errado, tá? Se tu não confia em deixar o teu próprio filho com a tua mãe ou com o teu pai, né? Tem mulheres que não conseguem deixar o filho com um irmão por falta de confiança. Tu não está errada, né? Ter esses alertas, esses olhos abertos é muito bom, porque às vezes as coisas acontecem dentro de casa, debaixo dos olhos da mãe, as mães não veem. Mas, por outro lado, a gente pode criar um trauma e uma obsessão constante por essa desconfiança. A gente desconfia de todo mundo e a gente nunca acha que os nossos filhos vão estar seguros ou que a gente pode confiar em alguém de novo, né? Por vários motivos. Mas é isso, se tu não confia numa pessoa para deixar sozinho com teu filho, é porque, olha, algo está errado, tu precisa prestar mais atenção e realmente perceber, será que eu quero viver uma vida inteira com uma pessoa que eu não tenho confiança, né? A confiança, a admiração e o respeito, elas são a base de qualquer relacionamento, inclusive relacionamento de amizade ou de qualquer outro relacionamento, né? De trabalho, de coleguismo, de sociedade, precisa ter admiração, confiança e respeito. Tirando isso, não tem relacionamento nenhum. São muitos medos e eu tinha constantemente esses medos, sabe? Mas no meu caso, eu ainda, entre aspas, tive um pouco de sorte, porque o meu processo, ele foi muito diferente, assim. Antes de qualquer outra coisa, eu e o Max, a gente teve um relacionamento de amizade e nós saíamos quase todo final de semana juntos, né? Eu sempre com as crianças junto, né? Porque os finais de semana todos são meus, o pai delas nunca fica, o pai biológico nunca fica com elas no fim de semana. Então, todo final de semana a gente ia pros rolês, a gente ia nos restaurantes, a gente ia passear nos parques, enfim, nos shoppings. Com a galerinha da igreja, ali umas 4, 5 pessoas, e eu sempre levava as minhas crianças juntos. A Mitch também, que tinha filha, daí também levava a filha dela junto, mas assim, era muito legal, foi muito bom pra mim, principalmente, porque já existia uma amizade tão bonita entre as crianças e o Max, que aí quando a gente começou a namorar, quando começou de fato, né, quando a gente ficou pela primeira vez, era tão legal, porque era tão natural o que aconteceu, as crianças e eles se adoravam, elas perguntavam dele todos os dias, né, e não foi uma situação forçada, assim, né, eu acho que é muito ruim quando tu já tá num relacionamento há meses, né, ali há, sei lá, um semestre, um ano com alguma pessoa, só que o teu filho ainda não sabe. E aí quando tu vai apresentar essa criança, pra ti é algo que já, né, é de tempo, vocês já estão super íntimos e tudo mais, mas pra essa criança é tudo novo, né, então é um processo bem diferente do que foi o que aconteceu comigo. Mas eu acredito que a criança sempre deve ser a equação principal. O olhar mais atento, o cuidado maior deve ser em direção à criança, né? Porque, como eu falei antes, depois se acontecer alguma coisa e isso não der certo, a gente se vira, né? A gente lida com essas emoções, a gente faz bastante terapia, chora e passa. Mas como que fica essa criança? E é isso, guria. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que possa, de alguma maneira, ter te ajudado aí nesse processo. Se tu é mamãe e tá aí nesse processo... Ó, tá rolando faxina aqui em casa, um barulhão. Nesse processo, né, de tentar voltar a se relacionar, de voltar a olhar pra mulher que existe aí dentro. Saudade de namorar, de fazer esse tipo de coisa simples da vida que faz parte. Às vezes a gente acha que isso é tão errado, né? E a gente se priva de voltar a viver um amor por alguns motivos, mas se tu tá passando por essa fase, vai apresentar teus filhos pro teu namorado, enfim, vamos pros comentários conversar, tá? Quem tem um comentário que possa ajudar uma mãezinha, comigo aconteceu assim, enfim, conta que tua história também pode ajudar uma mãezinha que tá passando por isso. E se o comentário for destrutivo, não deixa, tá? Eu sempre vou dizer isso. Comentário que não serve pra edificar alguém, aí não dá. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!